Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bruna e nós estamos aqui para mais uma das nossas conversas. A nossa conversa de hoje, na verdade, é em continuação à nossa primeira conversa a respeito de pontuação. Se você perdeu a primeira parte dessa conversa, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição deste vídeo e aí você volta lá para que você possa acompanhar desde a primeira parte, ok? Para esse nosso segundo momento a respeito de pontuação, eu separei um texto e neste texto nós temos três elementos destacados. Vamos passar a observá-los agora. Antes de Galileu, os corpos celestes que se moviam em órbita aos planetas eram chamados genericamente de luas. Observe aqui o primeiro elemento, antes de Galileu. Tenho aí uma circunstância de tempo. Vamos pensar agora no segundo elemento. Quando o astrônomo descobriu, em 1611, as 4 luas principais de Júpiter, mais uma vez eu tenho aqui um outro elemento que expressa tempo. E o terceiro elemento, no século XX, o termo foi ampliado para designar qualquer um dos artefatos não tripulados que colocamos em órbita. No século XX, também é uma expressão de tempo, indicativa de tempo. Podemos concluir a respeito desses três elementos que acabamos de ver, que nós separamos por vírgula as locuções adverbiais que expressam circunstâncias de tempo, ok? Então, vamos agora para mais outros exemplos a respeito dessa mesma regrinha. Às 2 horas, terminará o prazo de envio de atividades. Observe que aqui eu tenho uma expressão indicativa de tempo no início da construção. Às 2 horas, e aí eu separo por vírgula. Na segunda construção, eu tenho, terminará o prazo às 2 horas de envio de atividades. Agora, essa expressão indicativa de tempo, ela aparece no meio da construção. Observe que eu empreguei vírgulas antes e depois dessa expressão, ok? Já nessa terceira construção, eu tenho, terminará o prazo de envio das atividades às 2 horas. Observe que a expressão apareceu agora no final, e aí eu não usei vírgulas para separar. Professora, por que isso acontece? Porque nós temos na língua portuguesa o que nós chamamos de uma ordem comum, uma ordem direta, uma ordem padrão para a oração. Por exemplo, sujeito, verbo e seus complementos. Essa é a ordem comum dentro de uma construção de uma oração. E aí, a expressão indicativa de tempo, o espaço que é reservado a ela é exatamente no finalzinho, o espaço do complemento. Então, aqui, nessa terceira construção, essa expressão está exatamente no lugar dela. Quando ela é deslocada para outras posições dentro da oração, aí sim eu posso separá-las por meio de vírgulas. Então, se ela aparece no meio, eu vou separar por vírgulas, e se ela aparece no início, eu também vou separar por vírgulas, porque ela está deslocada da sua posição de origem, ok? Vamos agora pensar a respeito desse segundo texto. Congresso não deve formar comissão mista para a reforma administrativa. O Congresso Nacional não deve formar uma comissão mista composta por senadores e deputados federais para a análise da reforma administrativa, apurou o UOL. O texto foi entregue pelo governo ao Legislativo na última quinta, 3, após mais de um ano de discussões. No entanto, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem, se a reforma não seguir o caminho tradicional de tramitação previsto no regimento interno, corre-se um risco de judicialização, ou seja, de a reforma ser questionada na justiça e causar problemas posteriores. Paramos aí. Observe aqui esse elemento que eu destaquei nessa construção. Eu tenho aqui uma locução conjuntiva, um elemento de conjunção,
esse elemento está fazendo uma relação, uma ligação entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Observe que aqui eu tenho uma vírgula. Passemos agora a observar o elemento 2, que eu destaquei nessa construção. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, afirmou que Maia ainda conversará com Alcolumbre, mas o acordo de a reforma administrativa começar pela Câmara deve ser mantido. Aqui nós temos mais um elemento de conjunção. Nesse caso, ele não liga um parágrafo a outro, ele liga uma oração a outra. E aqui nós temos, mais uma vez, a presença da vírgula, ok? O que esses dois elementos, no entanto, e mas, têm em comum? Ambos são elementos de conjunção de valor adversativo, ou seja, eles estabelecem uma relação de oposição em relação a um termo anterior, a uma construção anterior. Neste caso, em relação a uma oração anterior. Então, nós podemos dizer que, quando nós temos esse tipo de conjunção, nós podemos separar por vírgulas. Observe aqui nesse terceiro elemento que eu separei para a gente observar. A Frente Parlamentar Mista de Reforma Administrativa recebeu com bons olhos a proposta apresentada hoje pelo governo federal, pois afirma que o texto traz avanços significativos para a racionalização da administração pública. Agora, mais uma vez, eu tenho um elemento de conjunção que estabelece a relação entre uma oração e outra oração, e aqui nós temos a presença da vírgula mais uma vez. Diferentemente dos dois elementos anteriores que nós observamos, este elemento não é um elemento adversativo, ou seja, ele não expressa uma oposição, uma relação de oposição. Ele expressa, na verdade, uma relação de explicação, mas também é separado por vírgulas. Então, nós podemos dizer que, quando nós temos elementos de conjunção que estão estabelecendo relações entre uma oração e outra oração, normalmente, com exceção do e, da conjunção eles são separados por vírgula. E aí, eu separei aqui para a gente observar o caso da conjunção adversativa, que ela pode assumir diferentes posições dentro de uma oração. E aí nós vamos observar que à medida que ela muda de posição, eu posso também ter uma mudança na pontuação. Vamos observar aqui esse fragmento do texto que nós acabamos de ler. Diz assim: Maia ainda conversará com Alcolumbre, mas o acordo deve ser mantido. A partir dessa construção, eu tirei a conjunção mas e substituí essa conjunção, porque normalmente essa conjunção ela só vai ficar nesta posição, na posição de início da oração 2. Ela inicia a oração 2. Então, como a conjunção mas não muda de posição, eu alterei a conjunção, troquei pela conjunção porém, que também tem valor adversativo, mas, ao contrário da conjunção mas, ela muda de posição, certo? Então, eu fiz essa alteração de conjunção para a gente poder observar como que se organiza e como se pontua essa construção com essa mudança de posição da adversativa. Então, nessa primeira construção, eu tenho Maia conversará com Alcolumbre, porém, o acordo deve ser mantido. Observe que a conjunção porém, neste caso, ela está introduzindo a oração 2. E aí eu uso aqui a vírgula para separar a oração 1 da oração 2, ok? Nessa segunda construção, o que eu tenho? Maia conversará com Alcolumbre. O acordo, porém, deve ser mantido. Observe que a conjunção, porém, ela foi deslocada da sua posição de origem. Agora ela aparece mais
ao meio da segunda oração. E aí, o que foi que aconteceu de mudança na pontuação? Eu usei ponto e vírgula aqui, e aqui eu isolei a conjunção porém por duas vírgulas, ok? Na terceira construção, eu tenho Maia conversará com Alcolumbre, o acordo deve ser mantido, porém. Observe que agora a conjunção porém foi deslocada para o final da segunda oração. E aí eu tenho vírgula aqui, separando a oração 1 da oração 2, e eu tenho vírgula aqui, separando a conjunção. Observe que o espaço, a posição, na verdade, comum dessa conjunção seria esta, ok? E aí eu usaria uma vírgula antes dela. E quando eu desloco essa conjunção para a posição mais ao meio ou ao final, então eu tenho uma alteração na pontuação deste período, ok? Então, recapitulando, nós vimos nesta segunda parte da nossa conversa sobre pontuação, que quando eu tenho circunstâncias indicativas de tempo, eu separo por vírgulas, e quando eu estou diante de elementos de conjunção que fazem relação entre uma oração e outra, eu também uso a vírgula para separar essas conjunções. E vimos que, no caso das conjunções adversativas, que são aquelas que são indicativas de oposição, que estabelecem uma relação de oposição, então eu posso ter um deslocamento dessa conjunção e a partir desse deslocamento da conjunção eu tenho uma alteração na pontuação, ok? Então, por hoje é só, nós ficaremos por aqui, espero que vocês tenham entendido aquilo que a gente conversou hoje e até a próxima, tá bom? Tchauzinho!